Segundo Reis. Melahim-Bet. Capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Ishal, Amazias, filho de Jeoás, rei de Alda, tornou-se rei. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 29 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Jeoadim, de Ial-Shalaim. Ele fazia o que era certo aos olhos de Ial, mas não como David, seu antepassado. Amazias fez tudo conforme Jeoás, seu pai, tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Assim que ele obteve firme controle do reino, matou os seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, pois agiu conforme diz o mandamento de Ial escrito no livro da lei de Masha, e alguns dizem Moshe, mas é conhecido por Moisés. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Cada um deve ser morto por causa do seu próprio pecado. Ele matou os edomitas no Vale do Sal, 10.000 homens, e tomou a cidade de Selá na guerra, e o nome dela foi mudado para Jocteel, como é chamada até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Iaua, rei de Ishal, para dizer: Venha, vamos nos enfrentar numa batalha. Jeoás, rei de Ishal, mandou dizer a Amazias, rei de Alda: Um espinheiro no Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dê a sua filha ao meu filho como esposa. Mas um animal selvagem do Líbano passou por onde estava o espinheiro e o pisoteou. De fato, você golpeou Edom, e por isso seu coração ficou arrogante. Alegre-se com a sua honra, mas fique na sua casa. Porque provocar uma desgraça e cair, levando Ialda com você. Mas Amazias não escutou. Assim Jeoás, rei de Ishal, pôs-se a caminho, e ele e Amazias, rei de Alda, se enfrentaram numa batalha em Bet-Semes, uma cidade de Alda. E Alda foi derrotado por Ishal, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Ishal, capturou Amazias, rei de Alda, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Depois Jeoás o levou a Ial-Shalaim, e fez uma brecha de 400 côvados na muralha de Ial-Shalaim, do portão de Efraim até o portão da esquina. Ele pegou todo o ouro, a prata e todos os objetos que havia na casa de Ial e no tesouro da casa do rei, além de capturar reféns. Depois voltou a Chamarum. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoás, o que ele fez, os seus atos poderosos e a sua guerra contra Amazias, rei de Alda, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal? Então Jeoás descansou com seus antepassados e foi enterrado em Chamarum, com os reis de Ishal, e Jeroboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Amazias, filho de Jeoás, rei de Alda, viveu ainda 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Ishal. Quanto aos outros acontecimentos da história de Amazias, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Alda. Mais tarde conspiraram contra ele em Ial-Shalaim, e ele fugiu para Laquis, mas mandaram homens atrás dele até Laquis e o mataram ali. Então seu corpo foi trazido de volta a cavalo e ele foi enterrado com seus antepassados em Ial-Shalaim, na cidade de David. Todo o povo de Alda tomou então Azarial, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar do seu pai, Amazias. Ele reconstruiu Elat e a restituiu a Ialda depois que o rei descansou com seus antepassados. No 15º ano de Amazias, filho de Jeoás, rei de Alda, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Ishal, tornou-se rei em Chamarum, e reinou por 41 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial. Não se desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Ishal a cometer. Ele restabeleceu os limites do território de Ishal, desde Lebo-Amate até o mar do Arabá, segundo a palavra que Ial, o criador de Ishal, havia falado por meio do seu servo Iauna, filho de Amitai e profeta de Geit-Efer. Pois Ial tinha visto que a tribulação de Ishal era muito amarga. Não havia restado ninguém para ajudar Ishal, nem mesmo o desamparado e o fraco. Mas Ial tinha prometido não apagar o nome de Ishal de debaixo dos céus. Por isso, ele o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeroboão, tudo o que ele fez e os seus atos poderosos, como lutou e recuperou Damasco e Amate para Ialda e Ishal, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal? Então Jeroboão descansou com seus antepassados, com os reis de Ishal, e Zacarial, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Segundo Reis. Melahim-Bet. Capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Ishal, Azarial, filho de Amazias, rei de Alda, tornou-se rei.
Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 52 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Jecolia, de Ial-Shalaim. Ele fazia o que era certo aos olhos de Ial, assim como Amazias, seu pai, tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Ial fez com que o rei fosse atingido por lepra, e ele continuou leproso até o dia da sua morte. Ele permaneceu numa casa separada, enquanto Jotão, filho do rei, ficou encarregado da casa, julgando o povo da terra. Quanto aos outros acontecimentos da história de Azarial, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Alda. Então Azarial descansou com seus antepassados, e o enterraram com seus antepassados na cidade de David, e Jotão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 38º ano de Azarial, rei de Aldas, Acarial, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Shal, em Chamarum, e reinou por 6 meses. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial, assim como seus antepassados tinham feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Ishal a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o golpeou em Iblião. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Zacarial estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal. Assim se cumpriu a palavra que Ial tinha falado a Iaua. 4 gerações dos seus filhos se sentarão no trono de Ishal. E foi assim que aconteceu. Salum, filho de Jabes, tornou-se rei no 39º ano de Uzias, rei de Alda, e reinou um mês inteiro em Chamarum. Então Menahem, filho de Gadi, foi de Tirza até Chamarum e golpeou Salum, filho de Jabes, em Chamarum. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Salum e a sua conspiração estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal. Depois de sair de Tirza, Menahem atacou Tifsa e todos os que estavam nela e no seu território, porque não abriram um portão para ele. Ele golpeou a cidade e rasgou o ventre das mulheres grávidas. No 39º ano de Azarial, rei de Alda, Menahem, filho de Gadi, tornou-se rei sobre Ishal, e reinou por 10 anos em Chamarum. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial. Durante todos os seus dias, não se desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Ishal a cometer. Pu, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata para que ele o ajudasse a fortalecer seu domínio sobre o reino. Menahem arrecadou a prata de Ishal, cobrando-a dos homens ricos e importantes. Ele deu ao rei da Síria 50 ciclos de prata por cada homem. Então o rei da Síria recuou e não ficou no país. Quanto aos outros acontecimentos da história de Menahem, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal. Então Menahem descansou com os seus antepassados, e Pecaías, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 50º ano de Azarial, rei de Alda, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei sobre Ishal, em Chamarum, e reinou por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Ishal a cometer. Então seu oficial, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, e acompanhado de 50 homens de Gileade, ele golpeou Pecaías, junto com Argobe e Arié, em Chamarum, na torre fortificada da casa do rei. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Pecaías, tudo o que ele fez, estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal. No 52º ano de Azarial, rei de Alda, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei sobre Ishal, em Chamarum, e reinou por 20 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial, e não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Ishal a cometer. Nos dias de Peca, rei de Ishal, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e tomou Ijon, Abel-Bet-Macá, Janoa, Quedes, Razor, Gileade e a Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para o exílio na Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, ele o golpeou e o matou, e tornou-se rei no seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Os outros acontecimentos da história de Peca, tudo o que ele fez, estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Ishal, Jotão, filho de Uzias, rei de Alda, tornou-se rei. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fazia o que era certo aos olhos de Ial, assim como Uzias, seu pai,
tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Foi ele quem construiu o portão superior da casa de Ial. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jotão, o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ialda. Naqueles dias, Ial passou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Ialda. Depois Jotão descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados na cidade de David, seu antepassado. E Ial-Azi, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.